Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ronaldo. Seja bem-vindo à aula 9. Aula 9 nós estamos falando sobre conceitos e sistemas de informação gerencial. Na aula anterior falamos sobre hardware e nessa aula iremos falar sobre software. Então vamos aqui para o nosso slide para irmos para a apresentação. Como na aula de hardware, irei fazer uma pincelada simplesmente, né? Falamos um pouquinho sobre software. Aqui nesse canal é um canal que também temos conteúdo de tecnologia. Essa playlist é para o pessoal do sistema técnico em administração. Também tem várias playlists com técnico em informática, que detalharemos esses detalhes, né? Falamos com mais precisão sobre alguns pontos que será levantado aqui. Então, irei dar uma pincelada. Todo mundo já conhece a questão de software. Vamos ver aqui uma definição. A tecnologia de software torna o hardware útil. Hardware vimos na aula anterior, que é a parte física de toda a tecnologia da informação. Ou seja, o software que vai dizer ao computador o que deve ser feito. Segundo Audi, Andrade e Cidral, a palavra software designa um conjunto de programas que um equipamento, e em especial um sistema de computador, é capaz de executar. Já um sistema de software é um conjunto de programas computador que operam de forma conjunta para solucionar problemas de uma determinada área. Para nossa área técnica e administração, qual a importância de sabermos a questão do software? Aqui nós temos dois tipos de softwares, né, que é o software de sistema operacional, e o software de aplicativo, que é o programa em si, o programa em essencial. Temos uma outra definição aqui, né, falando sobre esses softwares. Aplicativos incluem uma série de programas que tratam do processamento de determinada aplicação no computador. Ou seja, são softwares desenvolvidos sob demanda. Isso é importante enfatizar. Cada sistema operacional é feito de acordo com o que a empresa tem à disposição, tá bom? Lá, como diz ainda, para atender às necessidades específicas de um cliente, de modo específico. Nas empresas, por exemplo, temos pacotes de aplicativos para dar apoio a práticas como gerenciais, profissionais e comerciais, como suporte de decisão, contabilidade, administração de vendas, financeiro e recursos humanos, entre outros. Então, os softwares são feitos sobre demanda, como é dito, né? Aqui nós temos uma tabela que mostra um pouquinho a respeito dos softwares. Como assim demanda? Nós temos aqui de um lado sobre categoria cliente e servidor. Então, de acordo com o sistema operacional, o conjunto de instrução, alguns aplicativos comuns. Por que é interessante isso aqui? O que é mais popular por nós, conhecido, né, é o Windows, macOS e o Linux. São três tipos aí. Mas existem em volta de 50 sistemas operacionais. Esses três são os mais convencionais e os mais comuns. Nós temos aqui alguns exemplos de aplicativos que são utilizados, por exemplo, no Windows, como Word, Excel, Access e PowerPoint. São alguns exemplos. Se o setor que você trabalha utiliza esse tipo de programa, então é interessante instalar, por exemplo, o Windows. Por que eu estou falando isso? Porque cada um do sistema operacional não precisa ser unificado o Windows para todo o sistema ou ecossistema da empresa. Tipo, desde a gestão, RH, até o caixa, por exemplo, ou até a venda direta. Não tem necessidade de ser um único núcleo, um único sistema. Cada um dos sistemas operacionais, como o Mac, vou citar de novo, o Windows e o Linux, ele tem uma necessidade específica, ele tem uma especificidade, ou seja, serve para determinada área de atuação. Por exemplo, da gestão ou administração geral, pode-se utilizar o Mac, porque ele tem uma boa arquitetura na questão de planilhas, por exemplo, teleconferência e assim por diante. O Windows ele tem como, por exemplo, aqueles recursos com Excel, Access, PowerPoint, pode ser utilizado pelo setor de RH, pelo setor de contabilidade, e já para operadores, de modo geral, caixa, podemos utilizar, por exemplo, o Linux, que a necessidade de somente instalar um sistema, ele vai utilizar aquele ambiente. Ele não vai ter necessidade de utilizar o PowerPoint ou o Excel, por exemplo. Então, de acordo com o setor da empresa, nós iremos utilizar um sistema operacional específico para cada setor, né? Cada aquela área dentro de uma empresa. Então, aqui nós temos um exemplo na tabela e a utilidade. O usuário, por exemplo, uso comercial e doméstico. Nós temos aqui artistas gráficos, comunidade artística. Difícil para uso comum. O Linux, nós temos o Linux também embaixo, é usado em orçamento e tal. Então, tem alguns tipos de utilidade. Se você quiser dar uma pausa, né, e pegar essa imagem, essa tabela, de acordo com o que você vai utilizar na sua empresa. Aqui nós teremos algumas definições. Na frente eu só irei dar uma pincelada, né? Porque já
vimos essa definição aqui e já serve por conteúdo. Nós temos telecomunicações e rede, é importante, né? Temos um pouquinho diferente, mas o que é interessante a gente lembrar. A telecomunicação pode ser utilizado, por exemplo, como hardware e software. São alguns tipos de técnicas, ferramentas, sistemas, mensagens de texto, imagens, voz, informações de vídeo. É a questão de fazermos, por exemplo, videoconferência, treinamento de funcionário e assim por diante. Então, o sistema de telecomunicação cumpre a seguinte função. Estabelece uma conexão entre o emissor e o receptor, como falamos, né? Pode ser a questão também do porte. A decodificação de imagem, converte a mensagem em sinais compatíveis. Então, a questão da telecomunicação, o sistema de telecomunicação pode dar suporte a um cliente ou até mesmo a um funcionário que esteja trabalhando e precisa de treinamento. Então, aqui, quando a sua aplicação, o sistema de telecomunicação pode ser agrupado em 3 categorias principais. Coordenação da atividade empresarial. Por exemplo, uso de e-mail, correio de voz, videoconferência e intranets corporativas para comunicação entre colegas de trabalho, supervisores, subordinados e outras na empresa, tomar decisão em grupo. Permite também a troca de informações entre os membros de uma empresa, no sentido de melhorar a coordenação de tarefas, a condução de reuniões e facilita o processo de tomar decisão. E comércio eletrônico, transações de venda e venda de bens e serviços através de uso de internet e outras redes de computadores. Então aqui nós temos um exemplo de telecomunicação. Tudo isso aí deve ser bem utilizado. Percebemos que temos o uso do e-mail, correio de voz, videoconferência. Então, cada um desses setores pode utilizar sistemas operacionais diferentes e até ferramentas diferentes. Então, nós temos o FaceTime do macOS, né, que é ótimo para reunião e videoconferência. O próprio Thunderbird, né, da própria Mac, também para e-mail e assim por diante. Nós temos o próprio Outlook da Microsoft, que também pode ser utilizado. Então, de acordo com a sua habilidade, sua necessidade e também do seu hardware, a parte física, nós poderíamos instalar sistemas operacionais diferentes. Só que tem um detalhe, aqui na frente vamos ter o cuidado de lembrarmos o seguinte. Por exemplo, um determinado setor não pode ter vários sistemas operacionais. Se o sistema, por exemplo, dentro de uma empresa, um mercado, tem os caixas, um caixa não pode ter um Mac, um Windows e um Linux, por exemplo. Ele tem que ter uma única gama de sistemas operacionais para trabalhar em conjunto, justamente por causa da rede que nós vamos ver daqui a pouco. Então, temos que ter esse cuidado. Aqui diz aqui o seguinte, embora todas as organizações sejam responsáveis pela estrutura de um sistema de telecomunicação, todas elas dependem em parte da infraestrutura pública que permite que a comunicação aconteça de forma ampla dentro e entre as organizações. Por meio de transmissão, usualmente utilizados são as seguintes, por traçado, cabo coaxial, cabo de fibra ótica, infravermelho, rádio e satélite. Aqui são alguns tipos de conexões para telecomunicação. Então, como foi dito antes, na parte do curso técnico em informática, aqui tem algumas definições sobre cada um desses conceitos. Fibra ótica, cabo, na playlist de redes, tá bom? Lá vai ter mais definição sobre isso. Aqui falando sobre a transmissão, a banda larga, né? A internet, a velocidade que tem. Quanto maior for a banda larga, maior será a capacidade de transmissão. Isso aqui é meio lógico, né? Quanto maior for a sua internet, mais informações serão transmitidas dentro dessa rede aí. Para que um sistema de telecomunicação seja assim considerado, é essencialmente que ele contém os seguintes componentes. Computadores, ponto 1. Terminais ou dispositivos de entrada e saída. Claro, né? Dados de comunicação são as ligações pelos quais os dados de comunicação de voz são estabelecidos entre o emissor e o receptor. Aqui pode ser entre clientes e funcionários da empresa, ou até mesmo entre os setores da mesma empresa. Processadores de comunicação são os equipamentos que dão suporte ao processo de transmissão de dados, por exemplo, modems, processadores front-end, multiplexadores, concentradores, controladores e software de telecomunicação. Alguns desses conceitos, vou repetir, foi visto também lá na playlist de redes aqui do curso técnico em informática. Os serviços de telecomunicação são atualmente prestados por uma série de empresas denominadas concessionárias de serviço de telecomunicação, como por exemplo as operadoras telefônicas e até mesmo empresas que instalam modems e internet no seu computador.
Então aqui está falando quem é que dá suporte e quem é que disponibiliza a questão de telecomunicação, né, o serviço. Tipologia de rede de computador. Aqui aquele detalhe que eu mencionei antes, né? Por rede de computadores entende um conjunto interligado de computadores que propiciam o compartilhamento de recursos e melhora o processo de comunicação. Uma rede, né? Ao se interligar diferentes equipamentos em rede, deve-se levar em consideração a compatibilidade dos mesmos. Foi aquele detalhe que eu falei sobre o sistema operacional. Então, se, por exemplo, vou repetir o exemplo, caixa do supermercado tem sistemas operacionais diferentes, não vai ter uma boa compatibilidade. Isso é meio que lógico. Porém, entre setores diferentes da mesma empresa, pode sim ter sistemas diferentes. E até mesmo aplicativos diferentes. Como já foi dito, por exemplo, na questão da gestão, no nível hierárquico, né? O empresário, o empresarial. Para fazer videoconferência, até transmissão de imagens e e-mails, ou até mesmo reuniões, é interessante o macOS, porque ele tem toda uma gama de um sistema que serve e auxilia para isso. Já em setores como, por exemplo, setores gráficos de marketing, ou até mesmo, como foi dito, contabilidade. Então, esses setores pode-se utilizar o Windows, que é um sistema mais robusto, que tem ferramentas mais fáceis de se utilizar, como, por exemplo, o Excel, como, por exemplo, o Photoshop, o Illustrator, o CorelDRAW. Então, são alguns tipos de exemplo que pode ser utilizado tanto em Mac, claro, mas também como no Windows. São recursos gráficos. Lembrando que no Windows ele trabalha também de forma melhor, né? A parte gráfica, certo? Agora, por exemplo, em outros setores, como por exemplo de caixa, como foi dito no exemplo, podemos utilizar o Linux. É um sistema operacional simples, porém iremos utilizar uma única aplicação. Então, a maioria das aplicações funciona muito bem no Linux. Então, são alguns exemplos, né, de como otimizar. Não há necessariamente ter que ter um sistema operacional único da empresa inteira, mas você pode colocar sistemas variados. Lembrando o detalhe da compatibilidade. Em um mesmo setor tem que ter o mesmo tipo de sistema operacional ou os mesmos aplicativos com as mesmas versões. Então, aí são alguns detalhes que devemos levar em consideração. Aqui está uma definição sobre LAN e WAN. LAN basicamente é uma rede interna, né? Uma rede local. E WAN é uma rede de longa distância. Nas LANs são todos os computadores e os servidores conectados dentro da mesma empresa. E na WAN nós podemos conectar servidores ou podemos conectar, por exemplo, a filiais. Essa é a palavra. Temos a empresa principal e as filiais em determinado setor, bairro, cidades e até mesmo em outro país. Então, uma definição sobre redes aqui, e no curso de redes nós vemos um pouquinho melhor isso aí. Aqui nós temos falando que são conectados e definidos como tipologia de computadores. Cada tipo de computador tem uma forma de conectar isso. Em redes de computador também falamos sobre os 3 tipos mais comuns de topologia de rede de computadores: estrela, barramento e anel. Dependendo do que você tenha. Por exemplo, se você tem computadores, se você tem uma gama de recursos, tem uma tipologia de rede diferente, como por exemplo estrela. E dependendo do que você tenha, tem que ser feito para que tudo funcione corretamente, né? Estrela, barramento e anel. São 3 tipos e no curso de redes, aqui mesmo nesse canal, nós falamos um pouco sobre cada um desses conceitos. Lembrando que aqui eu estou trazendo essas informações porque é interessante, né? É importante nós sabermos. Essa playlist sobre conceitos de sistema de informação gerencial é para o curso técnico e administração, contanto eu só estou mostrando um pouco do conceito. Se quiser se aprofundar um pouco mais, como já foi dito, uma playlist aqui no canal chamada Rede de Computadores. Então aqui está falando sobre os computadores centrais, troca de equipamentos, informações e assim por diante. Nós temos a rede de anel, citando aqui alguns exemplos. Por fim, entendemos que o sistema de rede de computador é constituído pelos seguintes componentes. Nós temos servidores, estação de trabalho, equipamentos de comunicação, canais de comunicação, software de rede, sistema gerencial de rede e protocolos, que são os IPs, né? Isso também tem que ser feito da melhor forma possível para que tudo ocorra bem, para não ter choque entre os computadores, um fica com a internet, outro não, um fica com o sistema atrasado, outro não, e assim por diante. As conexões estabelecidas entre os diversos equipamentos que compõem uma rede são conhecidas como canais de comunicação.
Então aqui tem alguns softwares de rede que executam os processos necessários para o funcionamento e gerenciamento de uma rede. O sistema de gerenciamento de rede inclui o sistema operacional da rede, monitoramento da rede e outros softwares necessários. Então é interessante ter um profissional ou alguém que tenha um pouco de conhecimento sobre redes para fazer uma boa configuração dentro da sua empresa, né? Utilizando os protocolos da melhor forma possível para que tudo ocorra bem entre os diferentes dispositivos, tipo tablet, computadores, celulares, tudo conectado nessa rede. Então tem que ter uma boa gestão, uma boa administração dessa rede. E nós conhecemos a famosa internet. Nós vamos conceitualizar aqui no seguinte, ó. Com o rápido crescimento da internet, foi um fenômeno revolucionário em termos de computação e telecomunicação. Então, em suma, os conceitos desses slides é dizer que a internet deve ser utilizada. Ela deve. Hoje nós estamos no século XXI, então o e-mail, websites, troca de informação, ou salas de bate-papo, suporte online, tudo isso deve ser utilizado para que a empresa ela possa dar o maior número de suporte e possa trabalhar bem utilizando o que a internet pode proporcionar. Além do marketing pessoal, o marketing empresarial, comércio eletrônico, como o e-commerce e o e-business, que nós iremos falar na próxima aula. Na próxima apresentação sobre conceitos, iremos falar sobre eles. Então, a internet nós já conhecemos e devemos usar da melhor forma possível. Aqui diz que é o uso de troca de mensagem instantânea entre usuários e outra forma de internet, conversa, bate-papo em tempo real, usuário internet, suporte, atendimento, como já foi dito, e até mesmo utilizando canais como marketing, redes sociais. São portais exclusivos sem custo que permitem a interação de usuário com outros usuários, empresas, instituições, etc. Até mesmo para fazermos consulta, né? Temos aqui alguns exemplos no final do slide: Facebook, o Twitter, o LinkedIn, o Google+, que já foi substituído, né, por Google Hangout, Meet. Então são alguns exemplos de redes sociais. Aqui não tem descrito, mas hoje, no ano 2020, o Instagram é a principal rede social de compartilhamento de informações. Se você quer colocar sua empresa aí na internet e seja bem visto, crie uma boa campanha no Instagram e com certeza surtirá efeito. Porém, essas outras redes também são interessantes, tá bom? Para as organizações empresariais, a internet apresenta excelentes vantagens. Podemos destacar o seguinte uso. Para que serve a internet, né? Canais de contato e suporte, pesquisa online, acompanhamento de novidades na web, colaboração entre parceiros comerciais, compra e venda de produtos e serviços, aplicações de marketing, vendas e atendimento ao cliente, alianças comerciais estratégicas, troca de informações de forma rápida e conveniente. Então, tudo isso aí é o que a internet proporciona a você, empresário, e para nós, técnico e administração, né? Essa disciplina Sistema de Informação Gerencial mostra como podemos utilizar cada um desses recursos. Lembrando que na parte de projeto, aqui essa playlist é conceito. Todo esse blá blá blá, essa conversa, né, para conceitualizar você. Lembrando que na parte de projetos iremos definir e criar um projeto utilizando o que as redes sociais e a internet têm a nosso dispor. Aqui está falando sobre o uso da internet na área de negócio, muitas outras aplicações, como já falamos, facilitar a melhor comunicação, colaboração entre pessoas, criar redes específicas, integração da organização cliente, fornecedores, tudo isso que ela proporciona para nós. E uma das variações da internet própria para o uso empresarial é a intranet. Isso é interessante. A intranet é é um local onde num website, por exemplo, o website da sua empresa, nós criamos a intranet que clientes, funcionários, fornecedores possam ter contato ou entrem naquele setor exclusivo. Por exemplo, eu sou um funcionário de uma empresa, eu entro com o meu login, então vou ser direcionado a uma área específica, como por exemplo, marketing. Então ali eu vou ter todas as informações relacionadas à empresa, como marketing, contato direto, ou se eu for cliente, eu posso comprar diretamente no setor de marketing. Então a intranet tem diferentes usos, né? Existem várias. E além da intranet, temos a extranet, que também é uma outra variação. Então, existe várias aí. Pois bem, pessoal, essa aqui foi a aula falando sobre software. Lembrando que foi só uma pincelada, né? Aqui o curso de vocês é técnica e administração. Temos as playlists aqui do curso técnico e informática, que define cada um mais detalhadamente algumas desses pontos que foi mencionado.
É importante você, como técnico de administração, ter o conceito, saber que existe o uso de softwares, redes sociais, até mesmo sistemas operacionais para melhorar, né, o que a empresa e quem você está trabalhando como técnico de administração para possa alavancar vendas, possa se ranquear melhor no mercado e assim por diante. Na próxima aula iremos falar sobre o e-commerce e o e-business. Fiquem com a próxima aula. Fique com Deus, tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima aula, pessoal. Tchau.